Ao abrirmos as páginas do livro do Gênesis para ler a história do grande dilúvio, somos imediatamente transportados para um dos dramas mais icônicos de toda a humanidade. A imagem é clássica. Vemos a gigantesca arca de madeira, os animais subindo de dois em dois, a chuva incessante caindo do céu e, claro, o arco-íris brilhando no final. Mas, e se eu te dissesse que a história que você conhece é na verdade um grande quebra-cabeça? O leitor mais atento, aquele que realmente mergulha nas minúcias do texto, logo percebe uma curiosa dissonância. Existem repetições estranhas, contradições na matemática dos números e até mudanças súbitas no próprio temperamento de Deus. A razão para essas falhas na matriz bíblica não é um erro de digitação. Como a crítica moderna e antropólogos como James G. Fraser revelaram, nós não estamos lendo uma única história. Estamos lendo duas narrativas completamente diferentes, que foram costuradas séculos depois por um editor que tentou unir fios muito distintos em uma única e mesma tapeçaria. Hoje, nós vamos desatar esses nós e ouvir as duas vozes do dilúvio de Noé. Para entender esse mistério, precisamos ouvir a primeira voz, o narrador que chamamos de Jeovista ou Javista. Essa é a voz mais antiga do texto, vibrante e pitoresco, datada provavelmente do 9º ou 8º século antes da nossa era. Para este autor, Deus não é uma força invisível e distante. Ele é uma figura antropomórfica, quase humana em suas reações. É uma narrativa cheia de charme poético e simplicidade primitiva. Aqui é o próprio Deus quem molda o homem do pó como um oleiro e, no momento da catástrofe, é ele quem fecha a porta da arca com suas próprias mãos. Quando esse narrador descreve o dilúvio, ele fala de uma tempestade atmosférica, uma chuva torrencial que dura exatamente 40 dias e 40 noites. Mas aqui está o grande plot twist que denuncia a mão desse autor. A contagem dos animais. A memória popular diz que os animais entraram de dois em dois, certo? Errado, pelo menos para o narrador jeovista. Ele é muito específico. Noé teve que levar 7 pares de animais, limpos, aqueles próprios para comer e sacrificar, e apenas um par dos imundos. Sabe por que essa diferença? Porque no final da tempestade, Noé precisaria fazer um sacrifício a Deus. Pense bem, se houvesse apenas um casal de ovelhas, a espécie inteira seria extinta, logo após o dilúvio, ao serem sacrificadas, com sua ingenuidade antiga. Esse escritor descreve o Senhor aspirando o suave cheiro da carne assada e, acalmado por esse aroma, prometendo nunca mais amaldiçoar a terra. Mas o tempo passa. Séculos mais tarde, durante ou após o traumático cativeiro do povo de Israel na Babilônia, surge a segunda voz, o escritor do Código Sacerdotal. Esqueça o contador de histórias rústico. Esse autor é austero, preciso e profundamente teológico. O seu Deus, a quem ele chama de Elohim, e não Jeová, é majestoso, transcendente. Ele não suja as mãos de barro. Ele cria o universo puramente através do poder da sua palavra. Para esse escritor, o dilúvio não é apenas uma chuva forte, é o fim do mundo. É um verdadeiro cataclismo cósmico. Ele descreve o rompimento das fontes do grande abismo e a abertura das janelas do céu, como se o universo estivesse se desfazendo. Um aterrorizante retorno ao caos aquático primordial que existia antes da criação. E como um bom legalista preocupado com a ordem, esse narrador nos dá uma matemática precisa. O desastre não dura meros 40 dias, mas sim um ano inteiro. 12 meses e 10 dias. Um cálculo perfeito que se alinha ao calendário solar da época. Mas a diferença mais chocante está nos detalhes. Lembra dos animais puros e impuros? Para o sacerdote, essa distinção só seria revelada pela lei de Moisés muitos séculos depois. Então, seria um anacronismo, um erro histórico Noé saber disso. Portanto, em sua versão, os animais entram na arca estritamente de 2 em 2, numa igualdade perfeita e democrática. E no final, nada de altares ou cheiro de carne queimada. O Deus sacerdotal, distante e sublime, simplesmente estabelece uma aliança formal, um contrato perpétuo entre o Criador e toda a carne vivente, assinado nos céus com a tinta do arco-íris. Então, como essas duas histórias foram parar no mesmo livro? Um editor final do Gênesis, agindo com profunda reverência e piedade, tentou harmonizar essas duas visões de mundo. Ele amou a poesia dramática do jeovista, a história de enviar o corvo e a pomba, o cheiro do sacrifício, mas decidiu enquadrar tudo isso na estrutura rígida e no calendário do narrador sacerdotal. O resultado desse trabalho de edição é a história fragmentada que lemos hoje. Um lugar
onde Noé leva 7 pares de animais em um versículo, mas logo adiante vemos apenas 2 de cada espécie chegando, onde a chuva, magicamente, para em 40 dias, mas as águas continuam cobrindo tudo por 150 dias. Alguns poderiam dizer que isso arruína a história, mas a verdade é o oposto. Essas discrepâncias não diminuem a obra, elas revelam a incrível riqueza da tradição hebraica. Elas nos mostram uma evolução belíssima, como, ao longo dos séculos, Israel refinou a sua própria compreensão do divino. Eles passaram de um Deus que caminhava no jardim e fechava portas de madeira com as próprias mãos, para a visão grandiosa de um soberano cósmico que rege os abismos do universo e firma alianças eternas. E para deixar tudo ainda mais fascinante, ambas as versões carregam ecos de uma memória ainda mais antiga, vinda das antigas planícies da Babilônia e da Suméria, onde heróis mitológicos como Utnapishtim e Ziusudra já navegavam sobre as águas da ira divina muito antes de Noé nascer. A Bíblia, no fim das contas, não é apenas um livro, é uma biblioteca inteira, cheia de vozes antigas conversando e às vezes discutindo através dos milênios. E aí, você já tinha percebido essas 2 histórias escondidas no Gênesis? Deixe seu comentário aqui embaixo. Se você gostou de desvendar essa tapeçaria antiga, não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais viagens como esta. Até a próxima!